Vamos falar agora sobre as tensões na Ásia. A China iniciou na manhã de hoje 2 dias de exercícios militares em torno da ilha de Taiwan, justificando a ação como, abre aspas, forte punição pelos atos separatistas no território. Para explicar melhor essa situação, vamos acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto da Europa. Muito boa noite, Luca. Tudo bem com você? Tudo sim, já que já é boa noite, apesar do tempo ainda claro no quase verão europeu, Capês. Ô, Luca, deixa eu fazer uma pergunta. A história da China nunca é uma história expansionista, né? A China construiu as muralhas da China para impedir a invasão de outros povos ao seu território. E seguindo o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, os chineses sempre procuram derrotar o inimigo sem um confronto direto. Esses exercícios militares são mais uma amostra, uma ameaça, um acirramento de tensão, ou você vê realmente um risco de daqui a alguns anos um confronto direto entre China e Estados Unidos com a Rússia por trás? Pois é, Capês, nós esperamos que esse conflito não se concretize. Afinal, estamos falando de Taiwan, uma região que é pequena em área e população, 23 milhões de pessoas, mas que representa 70% da produção de chips e semicondutores para todo o mundo. Então, isso teria um efeito cascata de acabar com a economia mundial no que diz respeito à produção de tecnologia, principalmente a indústria americana, indústria chinesa, indústria europeia, todas elas de alta ciência estariam em grande risco em uma guerra que se desenrola em Taiwan, além do fato de muitas rotas comerciais que saem da China muitas vezes precisarem cruzar o Estreito de Taiwan para exportar as mercadorias industriais chinesas. Então, a gente sabe que isso seria uma grande catástrofe econômica para todo mundo, além, é claro, das questões humanitárias que envolveriam uma guerra direta que tem de um dos lados uma potência nuclear, que é a China. Falando especificamente sobre esses testes, sobre esses exercícios militares que começaram hoje pela manhã, os chineses de Pequim, o Partido Comunista Chinês, anunciou que esses exercícios por ar e pelas águas seria para responder a um ato de provocação separatista que teria sido promovido pelo presidente recém-impossado de Taiwan, Lai Ching-te, que disse que a democracia e o sistema político vigente no país devem ser preservados e devem ser aquilo que Taiwan deve prezar durante as próximas décadas. Vale a gente ressaltar que desde 1949, no auge da Guerra Civil Chinesa, um partido diferente do Partido Comunista Chinês, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, representava uma outra vertente política e, após derrotado na Guerra Civil no continente, se exilou na ilha de Formosa, na ilha de Taiwan, onde se estabeleceu até os dias atuais. Um país com outro sistema político e, como nós bem sabemos, um forte aliado dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão e de outros países ocidentais, o que para a China representa uma presença hostil. Então, exatamente esses exercícios servem para mostrar que os chineses estão presentes na região e em qualquer tipo de incursão americana ou tentativa americana de influenciar diretamente do aspecto militar essa questão, os chineses estariam de prontidão para responder e eventualmente até invadir a ilha, algo que esperamos que não aconteça, já que, como eu disse, isso poderia representar uma grande catástrofe humanitária e também econômica a todo mundo. Luca, a gente sabe que na Ucrânia a Rússia está fazendo avanços progressivos, já tomou acho que 12 cidadelas lá em Kharkiv, no Oblast de Kharkiv, e a OTAN cada vez mais fala em boots on the ground, colocar soldados efetivamente no território, que poderia levar ao uso de armas nucleares táticas e, portanto, iniciar uma guerra nuclear. Como você vê hoje, nesse momento, a probabilidade da OTAN entrar efetivamente em território ucraniano e levar uma guerra direta com a Rússia? Olha, Capês, eu acredito que neste momento há muitos rumores da possibilidade disso acontecer após a fala de Emmanuel Macron sobre a possibilidade de enviar soldados
a Ucrânia, que de fato nós sabemos, olhando o aspecto militar, seria a única maneira de tentar reverter o curso dessa guerra. Afinal, sabemos que militarmente a Rússia tem ganhado territórios, tem conseguido ampliar as suas linhas e tornar aqueles pontos já conquistados de difícil recuperação por parte dos ucranianos. Então, apenas os armamentos cedidos pela OTAN não seriam suficientes para que Zelensky revertesse esse processo. Apenas com soldados efetivamente treinados e com o armamento da OTAN que a Ucrânia poderia ter alguma chance de quebrar as linhas russas. Dito isso, eu ainda acredito que é muito pouco provável que a OTAN embarque nessa estratégia, principalmente se considerarmos que as eleições americanas estão prestes a acontecer em novembro e Joe Biden, assim como Donald Trump, tem uma visão completamente diferente em relação ao leste europeu, em relação à Rússia. Então, não acredito que os Estados Unidos embarcariam nessa aventura pelo leste europeu neste momento e provavelmente a guerra tenha a sua conclusão, o seu desfecho, pelo menos nos próximos anos, a partir de novembro deste ano, quando nós tivermos a definição em Washington. Acredito que, por mais que Macron fale de maneira bastante forte contra Putin, tanto os americanos quanto os outros países europeus querem evitar ao máximo um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, porque isso seria desastroso para o continente de maneira geral e poderia ter proporções catastróficas, repercussões catastróficas se outras guerras acontecessem ao mesmo tempo. Exemplo da guerra regional que já acontece no Oriente Médio e a própria guerra que poderia acontecer na região Ásia-Pacífico, lembrando sempre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte aliado da Rússia e também a questão China-Taiwan, como nós já dissemos anteriormente. Luca, última pergunta para fechar o ciclo da tragédia mundial. O Hamas voltou para o norte de Gaza, é o que tudo indica. Nós, inclusive, você e eu já alertávamos isso desde outubro, de 7 de outubro do ano passado. A missão de destruir e eliminar o Hamas é uma missão muito difícil, quando não impossível. Minha pergunta é, há alguma perspectiva para a libertação dos reféns? As famílias estão sem seus entes queridos desde o dia 7 de outubro. Em Israel, existe alguma possibilidade de avançar o cessar-fogo? Olha, Capeza, a gente vê que o próprio gabinete de guerra de Israel está dividido. Tanto o ministro da Defesa, Yoav Gallant, quanto o líder da oposição, mas que compõe também o gabinete de guerra, Benny Gantz, já disseram que se até o final do mês que vem, ou seja, até o final de junho, não tiver um plano em relação aos reféns, em relação ao que acontecerá com Gaza num cenário pós-guerra, eles vão deixar o gabinete e pedir novas eleições, e pedir um voto de desconfiança a Netanyahu. Então, o relógio também está sendo contado, O cronômetro foi acionado pelos próprios aliados de Netanyahu, o próprio gabinete de guerra, em relação a isso. Então, eu acredito que uma definição quanto a um possível cessar-fogo, a uma possível negociação para tentar recuperar os poucos mais de 100 reféns que ainda continuam vivos dentro da faixa de Gaza, isso tende a ser definido até mais ou menos o meio do mês de junho, daqui umas 2, 3 semanas, senão haverá um processo de caos político interno em Israel, o que vai reverberar com certeza na guerra que acontece na faixa de Gaza, fortalecer o Hamas, fazendo com que grande parte de algumas localidades que já foram conquistadas por Israel possam cair de volta na mão dos terroristas, se considerarmos essa fraqueza que o exército, com a falta de liderança, pode demonstrar naquele momento. Então, as próximas 3 semanas serão cruciais para Netanyahu, ele que já tem se encontrado em uma posição extremamente isolada durante essa semana, como nós podemos ver ao longo das notícias, Tanto o fato de países europeus terem reconhecido a Palestina como um Estado independente, tanto como o Tribunal Penal Internacional em Haia ter acusado Netanyahu de crimes de guerra e também pedir um mandado de prisão a ele e ao seu ministro da Defesa. Então, isso tende a enfraquecê-lo politicamente de maneira interna e provavelmente isso deverá ser resolvido também dentro de Israel antes de reverberar na faixa de Gaza. Triste momento, Luca Bassani, que a humanidade atravessa. Lembra muito o início do século XX, aquele período armamentista de grande rivalidade entre as potências que antecedeu a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, Luca Bassani. Voltamos com você a qualquer momento.